Olá pessoal, eu sou o professor Júpiter e nessa apresentação de hoje nós vamos falar sobre a importância das embalagens de alimentos. É um tema de significativa realidade dentro da nossa sociedade, que as embalagens hoje são algo extremamente necessário para a vida das pessoas. Então, vamos ver essa importância, vamos destacar alguns aspectos relevantes no uso de embalagens, os cuidados também em termos do meio ambiente, como isso se reflete. Primeiramente, então, vamos fazer uma retrospectiva sobre alguns aspectos relevantes que tornam as embalagens um setor assim de extrema importância dentro da nossa sociedade. Então, nós temos aqui que a grande demanda por alimentos industrializados exige um volume cada vez maior de embalagens. Esta é uma realidade. Se vocês compararem a 10 anos atrás, o número de embalagens presentes nos supermercados e nos diferentes ramos aí do mercado alimentício era muito menor do que hoje e tende a cada vez mais ou se modificarem, se alterarem, se renovarem, e também novas embalagens entram para o mercado em função de novas estruturas que são obtidas principalmente com polímeros. Depois nós temos que as embalagens para alimentos cada vez mais é um fator prioritário. Isso não resta a menor dúvida, quer dizer, vocês devem observar que hoje a necessidade de se ter embalagens é uma condição assim extrema, porque as pessoas vivem em grandes centros que são setores de serviço, são atividades de serviço. Todo o alimento é produzido na periferia, em outras cidades, e precisam ser envasados e chegarem até os centros distribuidores e depois aos supermercados, onde as pessoas vão buscar esse alimento, e esse alimento tem que ter uma durabilidade, tem que ter um shelf life para poder atender estrategicamente as pessoas. É uma questão de logística. Cada vez mais pessoas precisam serem atendidas e o alimento necessita ser conservado mais tempo até o consumo final. Essa é a realidade hoje. As pessoas, o alimento ele tem que ser produzido, tem que ter um tempo de prateleira, até por uma questão de logística, porque senão nós estaríamos renovando todo dia praticamente, né? E seria impossível, seria totalmente inexequível para as indústrias. Qualidade, economia e reciclagem são fatores fundamentais. Então, o que acontece? Hoje o setor de embalagens é aquele que permite enxugar o valor final do produto, porque vocês conseguem, diminuindo 1 centavo, 0,1 centavo, 0,01, como o volume é muito grande de embalagens, isso passa a ser significativo para a empresa. Então, às vezes, um fornecedor muda de repente um tipo de material, altera, então o produto, a embalagem começa a ficar mais acessível. Óbvio que o setor de compras vai preferir buscar a embalagem naquele outro setor que está oferecendo por um menor preço. A reciclagem também é um fator importante, porque hoje cada vez mais, como se consome muitas embalagens, muitos produtos, consequentemente se tem muitos resíduos sólidos urbanos, e isso impacta o meio ambiente. Então, embalagens mais inteligentes, mais amigáveis com o meio ambiente é muito mais necessário e cada vez mais um fator que se impõe dentro do pensar das indústrias, e a população também exige, porque o resultado final, quem paga
a conta de tudo isso acaba sendo o consumidor através do pagamento dos seus impostos, que acaba se refletindo no serviço urbano de limpeza, de recolhimento de resíduos sólidos, que é pago todo ano através dos impostos, e isso se reflete diretamente nesse trabalho. Então, reduzindo aí o impacto ambiental, estaríamos também reduzindo o custo sobre o recolhimento de resíduos sólidos urbanos. Então, custo é uma necessidade vital, e entre os vários setores de uma indústria de alimentos, o que oferece maior possibilidade de enxugamento é o de embalagens. Então, as embalagens são cada vez mais um fator importante, né? Porque é ela que conduz o alimento até a mesa do consumidor. E ali dentro da embalagem, esse alimento tem que preservar todas as suas características, micronutrientes, enfim, também a sua condição de chegar à mesa do consumidor com as características todas necessárias para ser consumido sem trazer nenhum problema de saúde às pessoas. Isso passa a ser também uma condição necessária, e o cuidado é muito grande, e a embalagem é um fator que é responsável por preservar essas características do alimento. Não só essas características próprias do alimento, mas também o seu tempo de prateleira, o seu shelf life, para estabelecer uma logística de mercado, que isso é importante. E aqui nós temos alguns dados que nos mostram a importância das embalagens no dia de hoje, na nossa vida diária. Então nós temos aqui tipos de embalagens utilizadas no envase de refrigerantes em 2006, fazendo lá uma perspectiva para hoje, em percentual. Então nós tínhamos o vidro aqui, 12,2%, a lata 7,8%, o PET, que é o polietileno tereftalato, 79,9%, e os barris aí de aço, alumínio, 0,1%. Então vocês veem aí como isso está impactando aí principalmente os resíduos sólidos urbanos, devido à presença de polietileno tereftalato, PET, que são as nossas garrafas de refrigerante. E aqui nós temos a produção por embalagem aí no Brasil em 2014. Então o tipo de embalagem, PET plástico, né, 83%, a lata 10%, o vidro e outros 7%. Então nós vemos aqui a Fonte Brasil 2016, mantém-se aqui o PET, os plásticos em geral, com 83%, e que isso tem uma importância significativa, principalmente em termos do meio ambiente, porque esses resíduos, se não forem bem reciclados, acabam indo para os aterros sanitários, e aí vão demorar algum tempo para se degradarem. E além do mais, isso gera um impacto econômico nos nossos impostos IPTU, porque isso acaba estando embutido no produto. Então nós temos que ter um sistema de reciclagem adequado para que se tenha um mínimo de impacto, que se reduza esses impactos, não só econômicos, mas também principalmente o impacto ambiental. Aqui nós temos as categorias e players do mercado de bebidas não alcoólicas em 2017, isso em reais. Então nós temos aqui, por exemplo, a Coca-Cola 61,1%, isso em 30 bi, que foi a receita. Depois nós temos aqui os PepsiCo com 5,5%,
e depois vem a Heineken, que seria também, ela produz alguns não alcoólicos, 3,5, e depois vem outros ali com 15,2. Vocês veem aqui o impacto da nossa famosa Coca-Cola aí, o impacto sobre o consumo, que se reflete também como impacto para o meio ambiente. A água engarrafada. A água engarrafada que passa a ser uma realidade, né? Principalmente hoje, as pessoas já preocupadas com a sua saúde, e os abastecimentos também são bastante deficitários hoje, principalmente nas grandes cidades. Então a água engarrafada ela passa a ser uma necessidade praticamente em termos de consumo humano. Então nós temos aqui a Coca-Cola também aqui, ela tem 3,5% de participação. Depois nós temos a PepsiCo, 3,9%, a Heineken, 1,8%, e a Edson de Queiroz, né, uma outra também aqui, que tem uma participação importante na água, no fornecimento de água aí, 9,4%. Representando aqui os outros 81,5%. Isso no mercado de 13 bi. Depois nós temos os sucos, nós temos 21,5% também aqui da nossa Coca-Cola, 4,3% da PepsiCo. Depois nós temos a Heineken, 4,1%. E a Britvic 4,1% e os demais 67,9% no mercado de 12 bilhões. É significativo. Depois nós temos outras categorias aí de bebidas não alcoólicas. Então nós temos aí a participação da Coca, 7,6%, a PepsiCo 9,6%, a Ambev 12,3%, alguns não alcoólicos que ela produz, e o restante aí 68,4% no mercado de 6 bi. Aqui a Heineken não participa nessa fatia aqui desses outros aqui. A fonte aqui é Econômico Euromonitor Internacional. Então vocês veem aqui alguns dados importantes assim de participação dos nossos principais fornecedores de não alcoólicos no mercado e como eles se situam dentro desse mercado em termos de participação. Aqui nós temos também o mercado brasileiro de bebidas não alcoólicas. Então é o mercado em volume, em bilhões de litros. Nós temos de 2014 era 22%, ele passou para 21,4% em 2017, teve uma pequena redução de 3%. Também aqui a fonte está aqui, e o mercado em valor, em bilhões, nós tivemos 63,3 bilhões em 2014 e teve uma pequena baixa aí de 2, em 2017 também de 3% menos, né? Passou a ser 61,1 bilhões de participação. Houve uma pequena redução em 2017. Aqui nós temos também fonte Datamark, o mercado de refrigerantes. Vocês podem ver aqui 2005, 2006, 2007 isso continua crescendo. Teve uma pequena redução recente em milhões de litros aqui, ó, 14,094 em 2008, bem maior que 2007. E aqui o consumo de produção no mercado brasileiro de refrigerantes entre 2010 e 2018, a fonte é a BIR,
Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes. Em 2010, o volume em 1000 litros está aqui, ó, tá? A variação não informada. E em 2011 teve uma redução. Lembro que 2008 estava crescendo. E aqui já em 2011 teve uma pequena redução. 2012 para dizer menos 0,6. 2013 aqui também uma redução, depois tivemos uma subida, 1,6 em 2014, 2015 teve uma redução significativa, 2016 uma redução também, 2017 uma pequena redução e 2018, então isso deve-se ao fator econômico, o impacto econômico na população, que diminui um pouco o poder aquisitivo e isso influi decisivamente no mercado, no consumo. Aqui nós temos o consumo per capita do mercado brasileiro de refrigerantes entre 2010 e 2018. Então vocês podem ver aqui que isso praticamente aqui 2010 nós temos uma diminuição aqui no consumo per capita por habitante aí de refrigerante. Isso num total aqui de produtos no mercado, né? Então, se tem uma redução significativa, isso provavelmente seja devido ao fator econômico, à redução do poder aquisitivo das pessoas. Então, aqui nós temos litros por habitante, ano 89,9. Isso é representativo. Aqui nós temos um outro mercado muito interessante, também da Datamark, que é o mercado de refresco em pó, em 1000 toneladas. Também vocês veem aqui, ele é crescente aqui em 2008, e principalmente na população de menor poder aquisitivo, o refresco em pó passa a ser uma saída muito interessante comparada aos refrigerantes, né? Os sacolés também, porque tem a possibilidade desse tipo de refrescante, principalmente se tu tem verões aí bastante intensos. Aqui nós temos o consumo de produção no mercado brasileiro de refresco em pó entre 2010 e 2018 e a per capita, também dado da ABIR. Então nós temos aqui 2011 e aí vocês veem aqui um aumento em 2013, e ali vocês veem lá no outro de refrigerantes uma redução, e aqui ó, se reflete no aumento do consumo de refresco em pó. E aqui depois de 2015 o resultado também, o reflexo econômico diminui, depois ele sobe em 2017 e 2018 uma pequena redução. Então vocês têm esse tipo de representação aqui, ó, em termos de consumo per capita. Então vocês têm uma pequena redução aqui, tem uma subida aqui, ó. Lembram lá no nosso, ele vinha subindo e continuou subindo até 2014 e depois começa a reduzir o consumo devido à questão econômica. Aqui nós temos o número de cervejarias por município e crescimento em 2019. Então observamos aqui, por exemplo, que o município de Porto Alegre ele tem um consumo, ele tem um número de cervejarias de 35 em 2018, passa para 39 em 2019 com um aumento de 11,4%. São Paulo dá um pulo de 9 para 27 e 200%. E a Nova Lima também, lá interior, 19 para 22, e Caxias do Sul 16 para 20, significativo. Curitiba, aí vem Sorocaba, vem Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Petrópolis. Então, isso reflete as cervejas artesanais. O número de cervejarias artesanais cresce significativamente no Brasil e ainda cresce. Aqui nós temos o mercado de cerveja, ele cresce de 2005 a 2008, né? É significativo isso aí. E aqui nós temos um mercado crescente que se reflete pelo total de cervejarias por ano no Brasil. Olhem só, é significativo o crescimento do número de cervejarias, principalmente as cervejarias artesanais. Elas crescem, isso é um dado do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então vocês veem um crescimento significativo, e isso se reflete no consumo também. Aqui nós temos as cervejarias por região. Como é que isso é representado? Então, na região sul aqui nós temos 287, no centro-oeste 44, sudeste ali São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 279, aqui no norte 21, no nordeste 48. Então é significativo o crescimento das cervejarias artesanais. Um aspecto interessante aqui, importante para mencionar, que na saída da fábrica o seu custo é um dos menores do mundo, o custo da cerveja. Porém, até chegar ao consumidor final, essa cerveja sofre a influência, a incidência, né, de uma série de tributos, conforme fica demonstrado aqui. Então, isso impacta significativamente o valor final do produto para o consumidor, que acaba tendo que pagar um valor alto. Então, devemos lembrar aqui, né, que a cerveja ela é considerado o chamado pão líquido, né? E vocês veem a importância dela em termos, ela tem uma importância alimentícia, apesar do seu 4% aí, chegando a 5, 6, às vezes até mais, um pouquinho de álcool, mas é considerada, é um ditado que se tem aí, né? É o pão líquido, sempre é um alimento, na verdade. Aqui nós temos o mercado de água mineral. O mercado de água mineral cresce significativamente. Hoje é impossível alguém não ter na sua casa uma bombona, ou no seu estabelecimento comercial, uma bombona de água mineral. Então é um mercado que cresce vertiginosamente. Aqui tanto de 10 litros, as bombonas de 10 litros, como as de 20 litros. E aqui vale mencionar que essas bombonas elas têm um prazo de durabilidade, 3 anos. Isso aqui é definido pelo Departamento de Recursos Minerais. Existe uma portaria, então lá nas bombonas existe uma data. A partir daquela data elas têm que serem descartadas e não podem serem mais usadas para o envase de água mineral. Aqui o consumo per capita de água mineral em litros dia para cada habitante. Observem aqui, por exemplo, o Brasil é 185, Estados Unidos 575, então nós estamos por aqui mais ou menos, a Índia 135, a China 85, e aqui vai. E as portarias aqui que eu falei para vocês, a 387/2008 e 358/9 do Departamento Nacional de Produção Mineral estabelecem o prazo de 3 anos de vida útil para os galões de água mineral, com capacidade para envasar 10 ou 20 litros de água. Então elas só podem retornar para o abastecimento durante um período de 3 anos. Após aquilo ali, ela tem uma marca, ela tem que ser descartada, ela tem que ser destruída, não pode voltar mais a envasar água mineral.
As exportações de alimentos aqui processados, e é um dado importante porque impacta bastante esse setor de embalagens. As exportações nós temos 19,3%, isso em 2017. O mercado interno 80,7%, quer dizer, a maior representação aqui de consumo é o mercado interno. Isso se reflete no volume de embalagens consumidas, obviamente. Então, 2017, vendas totais aqui em bilhões, olhem só, em bilhões, é bastante, pessoal, não é pouco. E aqui em dólar, sei que foi na época, né, que foi feita a conversão, hoje já está quase 5 dólares. As exportações foram esse valor, foram 38,8 bilhões. Esse é um dado da Secretaria Executiva de Comércio Exterior. E aqui o valor bruto da produção por segmento. Então vocês veem que o material plástico aqui é a maior fatia desse bolo aqui. Depois vocês têm o papel cartão, papelão, principalmente como embalagens secundárias, porque elas acabam embalando outras embalagens, né, em volume menor. Aqui a madeira, também utilizada, os têxteis para embalagens, sacarias principalmente, metálicos, as latas, o vidro, pequena percentagem, né, a madeira aqui e os têxteis são em menor percentagem. Aqui nós temos no Brasil as embalagens PET encontram-se em sua maioria na região sudeste, somadas às regiões sudeste e nordeste, concentram-se quase 75% do total de embalagem. Então vocês vão ver aqui, por exemplo, o norte, aqui ó, 7%. O nordeste, ó, tá aqui, ele está representando 19%. O centro-oeste, 8%. O sudeste, ó, é o maior, é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, aquela região. E o sul aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 13%. Isso no Brasil. As embalagens, considerando as embalagens de PET, né? Que são as mais. Aí nós temos principalmente aí as bebidas não alcoólicas, a maioria delas, e outras bebidas em geral, que utilizam as garrafas de PET por questões de leveza, praticidade, vamos dizer assim. Aqui nós temos a percentagem de PET reciclado e aqui o número de toneladas de PET, aí quilotoneladas de PET produzidas. Então nós temos aqui a produção, existe uma defasagem com relação à reciclagem. À medida que vai o tempo passando, aqui a partir de 2009, praticamente tem um equilíbrio aí entre a produção e a reciclagem, se igualam. Aqui nós temos o crescimento dos diferentes tipos de embalagem primária. Por exemplo, o papel cartão, ele 2014, 2018, ele diminuiu aqui em menos 0,1%. 2018 a 2024 a previsão é de crescimento de 1,9%. Metal, previsão de crescimento 1,7%. Plástico rígido, previsão de crescimento 2,0%. Vidro, previsão 2,7%. Principalmente aí as cervejas e os sucos são os maiores consumidores de cerveja, vinho
principalmente também o vinho, porque é um dos mercados que também cresce bastante, a cartonada, enfim, é uma perspectiva de crescimento aqui por esse órgão aqui que está prevendo aqui, que é a fonte que nos forneceu essas informações. Aqui nós temos as exportações, a exportação brasileira de metálicos, olha só, ela teve uma participação de 42%, principalmente aí no Brasil se tem muita embalagem para corn beef, que são fabricadas aqui, mandadas para o exterior para eles invasarem nos países aí na França, na Europa ali principalmente, invasam com o produto deles e lançam no mercado. E a produção aqui é mais barata. Depois nós temos o vidro e temos aqui o plástico também, vai ter uma participação significativa, e aqui o papelão e a madeira em pequena escala. E aqui nós temos o emprego formal nas diferentes áreas. Como é que essas áreas impactam o mercado aí? Como é que o emprego está distribuído, gerando, como é que ele é gerado dentro dessas atividades? Nós temos os plásticos responsáveis por 53,37% do mercado do emprego nesse setor. Depois vocês veem o papelão, aqui já menos, as metálicas 7,87%. Então desta forma vocês veem a participação dos diferentes tipos de materiais no mercado aí, criando empregos para o país. Então vocês veem o plástico aqui dominando uma fatia, mais da metade desse bolo. Aqui nós temos o mercado de embalagens de bebidas flexíveis, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Então vocês veem as não alcoólicas crescem aqui bastante, principalmente aí nós temos hoje um mercado interessante que é o mercado de cachaça, que tomou o mundo hoje. Então a Alemanha, a China importa bastante esses produtos, então o nosso mercado ganhou um espaço significativo aí no exterior, no próprio Estados Unidos. A nossa cachaça começou a ter uma qualidade melhor, né? Ela tem as cachaçarias começaram a terem um cuidado todo especial na produção da cachaça, e com isso nós temos um produto de melhor qualidade. Então as cachaçarias aí elas têm um cuidado, né, de separar adequadamente as três partes durante a destilação: cabeça, coração e cauda. Então com isso sai um produto que é o coração de excelente qualidade, um produto que não vai trazer consequências, vamos dizer assim, de saúde, porque boa parte das nossas cachaças é uma mistura de tudo isso, e tanto a cabeça como a cauda é rica a cabeça em álcools superiores e a cauda em óleo fússil, que são cancerígenos. Então se tem que confiar, na verdade, na cachaçaria. Então elas ganham uma respeitabilidade com isso. Inclusive existem hoje grupos que são degustadores de cachaça. Aqui nós temos o mercado de suco de frutas também. Vocês veem aqui crescendo. É um mercado muito interessante, porque alguns países da Europa hoje importam, principalmente alguns locais que são certificados como produção de suco orgânico, e vão todos para a Alemanha e para outros países da Europa. E também aqui no mercado interno cresceu significativamente o consumo de sucos e frutas, e principalmente aí cresce junto a embalagem de vidro,
principalmente aí os sucos de uva, que são quase que totalmente embalados em embalagens de vidro. Depois vocês têm aqui o mercado de embalagens para alimentos. De maneira geral, nós temos carnes vegetais, carnes, cereais e farinhas, e aqui entra muito sacarias e papel, a confeitaria e doces, laticínios e gorduras. Então também aqui todos os diferentes materiais tiveram um crescimento significativo aqui. Pessoal, eu coloquei agora 2 slides, eles estão em inglês, me desculpem, mas eu não poderia modificá-los porque a fonte é da Transparency Market Research, então eu não quis mudar a fonte desses slides, tá? A originalidade deles. Então aqui ele mostra como está o crescimento do mercado global de embalagens flexíveis, tá? Então ele mede esse crescimento em função de um CAGR, que seria a taxa composta de crescimento anual, Compound Annual Growth Rate, CAGR. Esse CAGR, na verdade, ela é uma taxa de retorno necessária para um investimento. Quer dizer, você faz um investimento, você vai ter um valor final e um valor inicial. E existe uma fórmula onde você tem a relação entre o valor final e o valor inicial, elevado ao número de anos, 1 sobre o número de anos que foi esse investimento, menos 1, e tem esse valor aqui que vocês estão vendo aqui. Então o que acontece aqui? No Oriente Médio, na África, a previsão é de 5,5%. Na Ásia, 6%. Na Europa, 3%. Deu uma diminuída aqui um pouquinho, né? Vocês veem em vermelho, mas ele continua ainda um valor interessante. A América Latina, 5%. Nos Estados Unidos, 3,5%, vai dar uma reduzidinha, né? Mas continua ainda um bom mercado. Isso te dá uma ideia de investimento nessa área e como ela vai evoluir as embalagens flexíveis, né? E aqui está as embalagens flexíveis que vocês vão ter aí representadas pela cor, ó. Aqui vocês têm os retort poches, que seria para a área de alimentos principalmente. Aqui as sacolas, sacos. Aqui, por exemplo, um significativo aumento que seriam os mods, né, os liners. E aqui no final seriam os sachês e os stick packs, que seriam aqueles tubinhos pequenininhos, aquelas embalagenzinhas flexíveis, normalmente eles usam nos restaurantes com açúcar ou com café mesmo, tipo um sacolézinho, né? Então essa seria a perspectiva aí, em função do tipo de flexível, como é que ele vai evoluir nesse intervalo de 2019 a 2027 e mostrando aí as perspectivas de retorno, da taxa de retorno de investimento. Este outro slide aqui é mais interessante porque o que ele demonstra para nós aqui? Mostra como as embalagens para flexíveis vão ser aplicadas no mercado de alimentos. Olhem só, olha o significativo representação, como nós temos uma fatia significativa de embalagens flexíveis aplicadas a alimentos, visto principalmente que os filmes são muito protetores dos alimentos, protegem contra a contaminação e etc, são muito práticos. Então esse mercado tende a estar bastante representado aí nas embalagens de alimentos. Aqui beverages, que seriam os refrigerantes também, embalagens flexíveis. Então um grande investimento nesta área aqui. E aqui seria para a área farmacêutica, né? O que vai ter de investimento aqui, demonstrando aqui principalmente pelas cores, vocês podem observar ali. Então eles fazem uma perspectiva aqui em termos de embalagens flexíveis para plástico, para papel, para metal, no caso folhas, né, de alumínio, e assim vai. Olha a perspectiva de 5% entre 2019 e 2027,
535 bilhões de dólares. Então é um mercado bastante interessante que precisa ser observado com atenção, principalmente aí para o engenheiro de alimentos que vai atuar nessa área. Depois nós temos a produção e reciclagem de plásticos no mundo. Hoje nós vamos ver aqui, por exemplo, que o total de lixo plástico gerado, né, o total incinerado e o total reciclado e a relação produção e reciclagem. Vocês veem aqui que praticamente Brasil, Indonésia e Rússia não incineram o lixo, não incineram os resíduos sólidos urbanos. Já os outros países fazem isso. E eles têm tecnologias, né? Tem boas lavadores de gases, tem scrubbers adequados, e com isso eles geram energia para interna, eletricidade, através dessas centrais pela queima destes resíduos sólidos urbanos. E aqui nós temos um dado interessante também, que é o tempo de degradação aproximado de cada um desses materiais. Vocês veem aqui que o aço, ele, apesar de ser um material degradável, mas ele demora também para degradar, olhem só. O alumínio é 200 a 500 anos, ainda bem que o alumínio ele é praticamente 100% reciclável e ele é 100% reaproveitável. Já o aço não, ele tem um limite, 40%. A cerâmica é indeterminável, que caiu na natureza, tem aí cerâmica, ela não se degrada. O chiclete, o nosso aí, a nossa látex, 5 anos, as cordas de nylon, 30 anos, embalagens PET, mais de 100 anos, esponjas também é indeterminado. Então aqui vocês têm material. Outro dado aqui, ó, papel, 3 a 6 meses, aí depende do tipo de papel também. O plástico de maneira geral, né, mais de 100 anos. O vidro, quer dizer, pode botar, de repente encontrar, se tivesse lá, vocês vão encontrar lá uma garrafa no mar que está lá já desde de 1700, quer dizer, 1800, que está jogada no mar, está lá intacta, não vai se decompor. Então isso aqui, do ponto de vista de degradabilidade, o vidro não é degradável como se pensa, não é totalmente reciclável, não é ambientalmente friendly, não é ambientalmente amigável, ao contrário dos outros materiais. Até o plástico ganha do vidro. O metal e o lixo orgânico aqui, dependendo do lixo orgânico, também é 6 a 12 meses. Então são dados importantes, são dados muito interessantes que vocês devem olharem com atenção, tomarem cuidado e verem a importância de cada um desses materiais no ambiente e como isso se reflete na sua degradabilidade. Como é que isso funciona, pessoal? E vocês veem que isso é significativo. Então a importância de se ter um sistema de reciclagem adequado é fundamental. Aqui mais um dado para vocês, mais educativo aqui, mais para chamar um pouco aí da atenção desse tempo de degradação também. Como eu falei, o alumínio aqui é 100% degradável, o próprio couro aqui, ó, 30 anos, pessoal. Então, isso é significativo. Imagina isso no ambiente. O ideal é que se faça uma reciclagem, se incentive as cooperativas aí de recicladores para que se tenha a recuperação desse material e com isso não se deixe isso aí no meio ambiente, porque o impacto é significativo. E aqui, pessoal, um dado aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia do panorama hoje de resíduos sólidos no Brasil, 2018, 2019, né? Esse é um dado aqui da Associação Brasileira de Prefeituras aqui, né? De empresas de limpeza pública, né? A
participação das regiões no total de resíduos sólidos urbanos coletados. Vocês veem aqui o norte, vocês veem aqui o centro-oeste, pequeno percentual. Vocês veem o sul aqui já com percentual significativo. Isso está relacionado com o poder econômico e uma série de coisas. Aqui também, ó, densidade demográfica. Olha o sudeste aqui, o poder aquisitivo é maior, então se gera mais resíduos sólidos. E o nordeste aqui também, um volume bem grande, um percentual bem grande de resíduos sólidos produzidos. Pois é, pessoal, eu encerro esse trabalho aqui, essa aula, esses dados, dizendo que nem sempre a parte interna é suficiente para o sucesso de um produto. O que significa isso, pessoal? Significa que muitas vezes vocês vão produzir um produto de excelente qualidade, vão tomar todos os cuidados possíveis na fabricação, vão colocar um produto de primeira qualidade ali dentro, vão fazer uma geleia com polpa, tomam todos os cuidados possíveis. Entretanto, passam a descuidar-se na embalagem. Não buscam uma embalagem adequada para o produto. Consequentemente, esse produto vai para o mercado. Já nem falo no shelf life desse produto, mas falo na rotulagem, na apresentação desse produto. O consumidor, boa parte das vezes, consome pelo seu visual. Ele vê o produto, ele olha o produto, ele fica impactado pela fotografia, pelos dizeres que estão ali. Primeira coisa que ele pega também é a composição. Muitas pessoas têm problemas aí, diabéticos, então eles veem, muitas vezes, se tem ou não tem açúcar, se tem frutose, que é um açúcar natural. Então tudo isso impacta o produto na sua fase final, que é a prateleira, a gôndola do supermercado. Então vocês têm que tomar todo o cuidado possível neste produto que vocês estão colocando no mercado, para que o produto de vocês tomarem o máximo cuidado em produzir, em desenvolver, também tenha uma apresentação melhor possível, para que as pessoas possam ver o produto de vocês com a atenção necessária, comprarem o produto e, uma próxima vez, lembrarem-se do produto com todas aquelas características que vocês deram ao produto na produção, mas também souberam apresentá-lo ao consumidor. Obrigado, pessoal.